Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez para discutir algumas questões sobre o direito. E aí, hoje eu trouxe 4 conceitos que às vezes geram um pouco de confusão, tanto no dia a dia, quanto também na fase tanto da graduação como em eventuais concursos, tá? Hoje nós vamos falar da diferença de conexão, continência, prevenção e litispendência, que são 4 coisas totalmente distintas, mas que podem gerar certas dúvidas e uma meio que existe tendo em vista a outra, tá? Então a gente vai verificar aí quais são as principais diferenças entre elas. Todos os meus slides, vocês já devem ter percebido, tem esse QR Code logo no começo. Acessando o QR Code, você baixando no seu celular o aplicativo de leitura do QR Code, você consegue acessar pelo seu celular o CPC e o Código Civil diretamente do site do Planalto, com todas as atualizações, que fica muito mais fácil para você poder acompanhar as explicações que são dadas. Tudo bem? Vamos começar então. A gente começa a nossa conversa hoje falando sobre prevenção, tá? A prevenção, ela participa com relação aos critérios de competência, tudo bem? Então, toda vez que a gente lembrar o que é competência, que é aquele pedaço dentro da jurisdição, a gente vai ter que verificar com relação à prevenção. Muitos já devem ter ouvido falar com relação ao juiz prevento, que a gente chama, né? Então, o juiz prevento vem da prevenção. Vamos dar uma olhadinha no conceito. É um critério de fixação de competência de um entre dois foros ou juízes igualmente competentes, pelo qual passa a ter competência somente um deles, excluindo-se os demais. Todo juiz prevento é aquele que tem o primeiro contato com relação à ação que foi proposta, tá? Então, aquele juiz que tomar conhecimento primeiro com a causa ou com uma causa conexa, ele vai ser considerado juiz prevento. Existia antigamente muita discussão de quando que começaria essa questão do juiz prevento, quando que ele se consideraria prevento, tá? O novo CPC, junto com a doutrina, entende que o juiz vai ser considerado prevento a partir do momento que ocorre a distribuição da inicial. Então, a partir do momento que nós distribuímos essa inicial, o juiz automaticamente, o juiz que recebe automaticamente já é prevento, tá? Se você, nos processos físicos, a gente levava, né, as petições para o fórum, a partir do momento que era feito o protocolo da petição inicial, aquele juiz já era considerado prevento. Agora, com a utilização do processo digital, a partir do momento que você faz a distribuição, automaticamente já existe uma numeração de processo e aquele juiz na qual foi direcionada aquela ação, ele já é considerado prevento, tá? Então, prevenção, critério de fixação de competência, quando eu tenho 2 foros ou 2 juízes que são completamente competentes para poder julgar essa questão, tudo bem? Só que a gente vai excluir um deles a partir do momento que um tenha tomado contato primeiro com relação a essa ação, tá? Aí nós temos a prevenção originária, que está no artigo 59 do CPC, que fala que o juízo ou foro será competente não só para a causa, e também para todos os incidentes que venham a ser instaurados com relação a ela, tá? O que nós chamamos de incidentes? Por exemplo, um cumprimento de sentença, uma despersonalização da pessoa jurídica. Então, todos os casos que aquele juiz prevento for analisar, ele vai analisar tanto o processo principal, como eventuais incidentes que ele possa ter, tá? Ele vai ser competente para analisar tudo. E aí nós temos a prevenção expansiva, que está no 58, que trata-se de ações conexas que venham a ser propostas depois. Então, ações conexas que venham a ser propostas depois, o juiz que já foi considerado prevento lá no início, vai também ter competência para continuar analisando esses casos, tá? Um exemplo de prevenção, a gente pode verificar lá com relação ao foro de eleição nos contratos, a cláusula de foro de eleição dos contratos, tá? Dependendo do contrato que for celebrado, esse contrato ele pode ser proposto tanto no foro de eleição que as partes determinaram, como ele pode ser proposto em qualquer outro foro com relação às partes, tudo bem?
Então, a gente tem dois foros ou juízes que são igualmente competentes para poder julgar essa ação, tá? Se porventura a parte que for propor a ação não seguir as regras do foro de eleição e acompanhar as regras que constam dentro do ordenamento jurídico, o juízo prevento vai ser aquele que primeiro tomar contato com essa ação, ou seja, o juízo na qual a ação foi distribuída, tudo bem? E aí ele tem prevenção originária, então ele vai cuidar dos demais processos, dos demais incidentes que venham, e ele tem também prevenção expansiva com relação às ações que são conexas, tá? Então a gente não tem mais aquela discussão de como que a gente vai considerar esse juízo prevento. O código já delimitou que a prevenção ocorre no momento da distribuição da petição inicial, tudo bem? Agora a gente vai falar de conexão e continência, que são dois conceitos que estão sempre juntos, mas que têm significados totalmente diferentes para nós, tá? Quando a gente fala de conexão ou continência, a gente precisa lembrar do artigo 54 do CPC, que fala com relação à competência, tá? Conexão ou continência é uma questão de competência relativa. Competência relativa é aquela que pode ser modificada pelas partes, tá? Ou pode ser determinada como a lei quer. A competência relativa, ela pode ser modificada em benefício ou atendimento da conveniência das partes. Então, a competência relativa, ela é referente ao território, tudo bem? Ou competência de foro, que nós chamamos. A competência de foro refere-se aos casos que as ações podem ser distribuídas tanto num foro quanto no outro. Por exemplo, acidente de veículo, a ação pode ser distribuída no domicílio da vítima ou no local onde aconteceu o acidente, tudo bem? Então, a gente pode escolher aonde que a gente prefere propor, o que for mais conveniente para a parte que está fazendo aquela ação. Ou se não, com relação ao valor da causa. O exemplo do valor da causa refere-se ao juizado especial cível, tá? Apesar de muitas pessoas acharem que as ações referentes ao direito do consumidor ou as ações de pequeno valor devem obrigatoriamente serem propostas no juizado especial cível, isso é um mito, tá? O juizado especial cível, ele aceita as ações que tenham o valor máximo de 40 salários mínimos, tá? Nesse caso, a pessoa precisa estar acompanhada de advogado. Se for uma ação até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa de acompanhamento de advogado. Isso é o que fala a Lei 9.099, que rege o juizado especial. Porém, se a pessoa tiver uma ação, por exemplo, na faixa de 30 salários mínimos, ou mesmo de 40, ela pode optar, tá? Se ela quer propor a ação no juizado especial cível ou se ela quer propor a ação na vara cível. Ela pode escolher o que ela quer fazer, tá? Tanto o juizado quanto a vara cível. O juizado atinge até os 40, a vara cível num valor maior. A diferença é a seguinte: no juizado especial, a pessoa não vai ter que arcar com as custas processuais. Tudo bem? No primeiro momento, ela não tem esses valores. Agora, na comum, ela vai ter esses valores para arcar. Então, quando a gente fala de competência relativa, são aquelas que são estabelecidas em benefício das partes ou em atendimento a conveniência de uma delas, tá? O que elas julgarem melhor. A gente também tem aqui na competência relativa as cláusulas de foro de eleição, que vem lá na parte dos contratos, onde as partes podem determinar qual que é o foro competente caso aquele contrato precise ser analisado. Então, sempre que a gente for pensar nas questões de conexão e continência, a gente sempre vai lembrar da competência relativa, tá? Aquela que pode ser modificada em benefício das partes ou em atendimento a uma conveniência sua. E a gente sempre vai lembrar da TV que a gente fala, tá? Então, a gente sempre vai lembrar que a competência relativa refere-se à TV. Por que TV? Porque refere-se a território, tá? E valor de causa. Então, conexão e continência refere-se à competência e competência relativa, tá? Vamos aos conceitos agora. Quando a gente fala de conexão, a gente está no artigo 55 do CPC, que fala o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, tá? É muito importante a gente observar muito bem, ter uma interpretação bem literária com relação a esse artigo. Então, são conexas duas ou mais ações que lhe for comum o pedido ou, isso é muito importante, a causa de pedir, tá? Então, quando nós tivermos em comum pedido ou causa de pedir, que são os fundamentos do pedido, nós vamos informar, a gente vai dizer que essas ações são conexas. O que precisa ter em comum, então? Pedido ou causa de pedir, tá? É importante vocês sempre lembrarem desse ou. Então, ações conexas podem ser duas ou mais, quando for comum o pedido ou a causa de pedir. Vamos lá para alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe é um exemplo referente à herança, tá? Onde a gente pode verificar a conexão. Aqui em cima nós temos, então, os pais, né, que foram falecidos, já estão falecidos e deixaram testamento. Nós temos 2 filhos, tá? E ambos os filhos, então, ambos os herdeiros, em ações distintas, pleiteiam a nulidade do testamento. Ou seja, o herdeiro 1 propôs uma ação discutindo a nulidade do testamento, o herdeiro 2 propôs outra ação discutindo a nulidade do testamento. Então, a gente tem aqui herdeiro 1, ação 1, herdeiro 2, ação 2. O objeto referente a essa ação é comum. Qual que é o objeto referente a essa ação? A nulidade do testamento. E aí, aqui que a gente tem em comum o pedido. E aí, a gente falou lá atrás, né, que a conexão são duas ou mais ações, na qual nós temos o pedido ou a causa de pedir idênticas. Então, nesse caso aqui, o pedido é comum. Automaticamente, as ações são conexas, tá? Ambos querem a nulidade do testamento. Então, ambos estão fazendo o mesmo pedido. Outro exemplo. Um acidente, tá? Com um ônibus com vários passageiros. Então, a gente tem aqui a passageira 1, a passageira 2, e elas têm ações distintas com o mesmo fundamento. Ou seja, o fundamento é o pedido, o fundamento é o acidente do ônibus, tá? O que elas têm em comum nessas ações? A causa de pedir. Ambas têm a mesma causa de pedir referente ao acidente do ônibus. Automaticamente, ações são conexas, porque eu tenho em comum a causa de pedir. Por isso que eu disse para vocês tomarem muito cuidado quando a gente fala de conexão. É importante vocês lembrarem, frisarem bem a questão do ou, tá? Nós podemos ter o mesmo pedido, o exemplo que eu dei com relação ao inventário, ou a mesma causa de pedir, exemplo, o acidente de ônibus. Então, vamos fazer um resuminho? Conexão. Duas ou mais ações que tenham em comum pedido ou a causa de pedir. Tudo bem? E conexão refere-se a questões de competência relativa, aquelas que podem ser modificadas em comum, porque é uma conveniência das partes ou para beneficiar uma delas. Tudo bem? Vamos agora, então, conversar sobre continência, que está no artigo 56. O artigo 56 fala o seguinte: dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais. Enquanto na conexão nós temos a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, na continência a gente tem identidade das partes, da causa de pedir, mas o pedido de uma é bem mais amplo que o pedido da outra, tá? Então, a gente fala que essas ações têm a questão da continência, quando uma causa é mais ampla e aí automaticamente ela contém a outra, ela absorve com relação à outra, tá? Então, enquanto lá na conexão nós falávamos em pedidos ou causa de pedir, aqui nós falamos em identidade de partes, tá? Então, aqui as partes precisam ser idênticas, na conexão elas não precisam, aqui elas precisam ser idênticas, tá? E a causa de pedir, só que um pedido delas vai ser mais abrangente do que o outro, tudo bem? Vamos lá para o exemplo. Aqui a gente tem uma ação que foi proposta como ação declaratória de reconhecimento de dívida, tá? Então, qual que era a intenção da autora aqui?
que fosse realmente declarada a existência de uma dívida da ré com relação a ela, tá? Comprovado que a ré realmente deve. Então, ação declaratória de reconhecimento de dívida. A única coisa que a autora quer nessa primeira ação é que seja reconhecido a dívida, tá? Como se fosse uma confissão, que realmente o Poder Judiciário determine que existe essa dívida. Só que aí é proposta uma segunda ação, tá? E nessa segunda ação, nós estamos pedindo a condenação no pagamento da dívida. A ação de condenação do pagamento da dívida, ela é mais abrangente do que a ação declaratória. Por quê? Na ação declaratória, eu simplesmente falo o seguinte para o juiz: por favor, declare, no nosso exemplo aqui, declare que a Jéssica, tá, está me devendo. Declare que a Jéssica tem um débito comigo. Só isso que nós estamos pedindo, tá? Agora, na ação de condenação, não. Na ação de condenação, o que a gente faz? A gente pede que seja reconhecido esse débito e, além disso, que o réu efetue o pagamento. Então, a ação de condenação, ela é bem mais abrangente do que simplesmente a ação declaratória, tá? É a observação que eu deixei aqui embaixo. Nós temos a identidade de partes, tá? Nós temos a identidade de causa de pedir, em ambos os casos nós estamos discutindo uma dívida, mas o objeto da ação de condenação é bem maior do que o objeto da ação declaratória. Então, por esse motivo, essas ações vão sofrer as questões de continência, tá? Então, só para a gente fazer um resumo de conexão e continência, conexão, quando a gente tem duas ações, na qual a gente tem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, tá? A gente não fala identidade de partes na conexão. Então, o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. E aí lá a gente tem o exemplo da nulidade do testamento, que os herdeiros estão pedindo, automaticamente é o mesmo objeto. E a gente tem também a questão do acidente de ônibus, onde nós temos a mesma fundamentação, a mesma causa de pedir. Conexão. Continência. Quando a gente tem duas ou mais ações, nós temos identidade de partes, nós temos identidade de causa de pedir, porém uma é mais ampla do que a outra. E o exemplo que eu trouxe foi com relação à ação declaratória de reconhecimento de dívida e a ação de condenação. A ação de condenação ela é mais ampla que a ação declaratória. Então, eu tenho aqui identidade de partes, identidade de causa de pedir, porém uma é mais ampla do que a outra. Tudo bem? Esses são os conceitos e os exemplos referentes à conexão e continência. E nunca se esqueçam que conexão e continência refere-se às regras de competência relativa. Vamos continuar. Algumas observações com relação à conexão e continência, tá? Havendo conexão ou continência, tudo bem, de uma demanda a ser ajuizada, como anteriormente proposta, a distribuição tem que ser feita por dependência, tá? Ou seja, ela tem que ser distribuída para o juízo prevento, que a gente viu lá com relação à prevenção. Então, se já foi declarado conexão ou continência de uma demanda, tudo bem? Quando ela for proposta, ela tem que ser proposta de forma dependente uma da outra, tá? Tem que ser proposta para o juízo prevento, ok? Caso já esteja em curso as ações e sendo relativa à competência, aquela que pode ser modificada em benefício das partes, deverão ser reunidas para decisão conjunta, salvo se um dos processos já tiver sido sentenciado, tá? Se eu já tiver sentença em um processo, eu não tenho mais como juntá-las para decisão conjunta, tudo bem? Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á-se no juízo prevento, onde serão decididas de forma simultânea. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Conexão entre duas ações, sendo que para uma delas o juiz prevento é incompetente em razão ao território. Nesse caso, uma vez declarada a incompetência, deverá determinar as ações propostas separadamente, prorrogando a competência. Tudo bem? Então, se eu tiver lá casos de conexão entre duas ações, se em uma delas o juiz prevento é incompetente com relação a isso, tá? O que a gente vai fazer? Declara a competência e vai determinar a reunião das ações de forma separada, prorrogando assim as questões de competência. Tudo bem? Então, fica aqui algumas observações a título de conexão e continência. Vamos lá, vamos para o próximo tema. Agora a gente vai conversar sobre litispendência, tá?
que é uma coisa que assim, muitas pessoas acabam confundindo com a conexão e com a continência. Quando falamos de litispendência, a gente fala que existem duas causas idênticas quanto às partes, pedido e causa de pedir, tá? Então, o que é idêntico para mim? A ação toda tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, tá? Quando se ajuiza uma nova ação que repita outra que já foi ajuizada, sendo idêntica as partes, o conteúdo e o pedido formulado. Toma cuidado para não confundir isso daqui com relação à coisa julgada, tá? A gente não está dizendo aqui que a ação já foi julgada. A gente não está falando aqui de uma sentença. A gente está falando que a gente tem duas ações idênticas. Então, eu tenho as mesmas partes, o mesmo pedido e a causa de pedir, tá? E se ajuiza uma nova ação que vai repetir a mesma causa, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes. Tudo bem? Então, quando a gente fala de litispendência, são coisas idênticas, tá? E aí, quando elas são idênticas, elas se repetem, eu não posso ter uma sentença para cada um. A litispendência gera a extinção do processo sem análise de mérito, tudo bem? A gente vai estar lá no artigo 485 do CPC. Então, a litispendência gera extinção sem análise de mérito e a litispendência começa no momento da distribuição. A partir do momento que você distribui, ocorre a litispendência. Então, vamos voltar aqui? Quando a gente fala de conexão, a gente fala, então, do mesmo pedido ou causa de pedir. Quando a gente fala de continência, a gente fala de causa de partes e causa de pedir idênticas, porém o pedido de uma é mais abrangente que o da outra. E quando a gente fala de litispendência, a gente fala de duas causas que são idênticas com relação à parte, pedido, causa de pedir, e eu ajuizo uma nova ação, repetindo aquela que já foi ajuizada, tá? No caso da litispendência, vai gerar extinção do processo sem análise de mérito, e a litispendência começa no momento em que eu distribuir essa ação. Tudo bem? Galera, essas são as minhas dicas sobre conexão, continência e litispendência e prevenção. São alguns institutos que acabam confundindo a gente, tá? Então é importante ter todos eles de forma bem distintas e bem claras. Eu deixo aqui os contatos mais uma vez das redes sociais, tá? Agora a gente tem uma novidade aí, chegou a página no Facebook do blog. Então, acesse o blog, tá? Clica lá no seguir para você poder acompanhar ele dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, tá? E acionar lá o positivo para que toda vez que eu tiver, acionar o positivo para curtir o vídeo e acionar o sininho para você poder saber das novidades, tudo bem? E agora acompanha lá a página do Facebook, curta a página lá, porque sempre que sair um vídeo novo eu vou publicar lá também para vocês ficarem sabendo, ok? Espero ter ajudado mais uma vez e em breve conversamos novamente. Aquele abraço.